Boa noite, meus irmãos. Antes de lermos um texto da palavra, eu preciso fazer uma gratidão que eu acabei esquecendo de fazer no final de semana passado. Essa semana a gente ainda respirou ares do acampamento Renova-me. Muita gente falando comigo. Em primeiro lugar, adolescente que sempre faz uma coisa, né? Esquece as coisas. Então, o que teve de coisa no Achados e Perdidos, esqueceram, gente, travesseiro e coberta. Né? Se fosse assim um pente, uma escovinha, mas um travesseiro desse tamanho, a coberta dentro do travesseiro. Esqueceram short, camiseta, toalha, né? Esqueceu 2 toalhas. A Cissa já achou lá no meio das coisas. E muita gente falando comigo durante a semana, pais, jovens que levaram alguns amigos, uma jovem que levou uma amiga no acampamento, que não frequenta nenhuma igreja, que nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida. Ela ligou para mim, mandou mensagem no WhatsApp. Falou assim, olha, minha amiga está querendo saber mais de Jesus, o que eu faço? Falei, peraí, vamos discipular essa menina, né? Mandei material para ela, lê a Bíblia com ela, chama ela para ler a Bíblia, discipula, apresenta o Evangelho, o plano da salvação, enfim. Pais agradecendo pelo impacto da palavra de Deus, da comunhão, do tempo que nós passamos ali. Então nós ainda estamos aí terminando de respirar os ares do acampamento, que foi bênção, graças a Deus. Mas no final de semana passado eu esqueci de agradecer. O casal da nossa igreja aqui ofertou, talvez os jovens não saibam, ofertou aquele ovo mexido que vocês comeram no último dia. Né? Não sei se vocês lembram, né? Olha aí, gente, eles tiveram ovo mexido no acampamento. Minha época não era assim, não. Era meio pão com uma bolachinha de água e sal e olhe lá. Ainda tinha fruta com Nutella. E uma outra irmã da igreja ofertou a Nutella. Então, quem ofertou o ovo mexido foi o Tiago e a Juliana. Eu queria agradecer pela gentileza, generosidade. Eles me ligaram, falaram comigo. Pastor, podemos fazer um mimo para os adolescentes? Será que eles gostam de ovos? 300 ovos dá? Levaram 300 ovos. E foi benção. Foi um tempo gostoso, né? E a Cissa, mais uma vez, com a família ali, através do hotel, nos forneceu um potão de Nutella. Essa molecada come Nutella, gente. Olha, comeram. 3 quilos de Nutella. Doce de leite. Agradeço muito, mais uma vez, o Hotel Montreal nos ajudando aí, indiretamente nos bastidores. Às vezes ninguém fica sabendo. Mas esse apoio, meus irmãos, é bênção, é fundamental. E a gente tem condição, então, de oferecer um café gostoso lá para os jovens, inesquecível, né? Então, semana passada esqueci de fazer essa menção, essa gratidão, porque esse apoio, essa espontaneidade, pastor, posso ajudar? Preciso de alguma coisa? O hotel mandou para nós geleinha, requeijão, aquela que vem na caixinha lacradinha, assim, né? Uma belezinha, todo mundo comeu, sobrou e foi benção. Então, muito obrigado mais uma vez pelo apoio dos irmãos em oração e por essas providências gentis que nos alcançaram nesse tempo de programação e nos abençoaram ali também, viu? Ajudou a marcar a vida dos nossos jovens e adolescentes. Vamos a um texto da Palavra de Deus. Nós estamos aí também respirando ares da Copa do Mundo, não é? Ontem tivemos um jogo difícil de assistir. Uma turma veio aqui na igreja para a gente assistir, quase que a gente torceu para o Marrocos. Tanto que estava difícil torcer para o Brasil. Mas teve um golzinho em Salvador lá, né? Mas eu não quero falar da Copa do Mundo hoje. A Copa do Mundo nos lembra que nós somos brasileiros, né? Às vezes a gente até esquece, né, o país que a gente mora, quem nós somos. Hoje eu queria lembrar de uma outra perspectiva da vida, que é sermos cristãos. O que significa isso? Ser cristão. Quero ler um texto, compartilhar com você, para que você saia daqui convicto do que é ser cristão. Atos capítulo 11. Abra sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, eu leio a partir do versículo 19.
Atos 11, 19 diz assim a palavra de Deus: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Preste atenção agora no finalzinho. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Até aqui. Amém. Quero enfatizar o final desse trecho que nós lemos, que fala que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Notaram que a palavra de Deus não diz que os discípulos se denominaram cristãos? Ela diz que alguém de fora chamou os discípulos de Jesus de cristãos. A princípio a gente lê esse texto e acha que é uma coisa boa, mas deixa eu contar um fato histórico para você. Esse nome cristão, ele foi dado pelo Império Romano e pelas autoridades ali de Antioquia como um insulto, como um nome pejorativo. Porque na percepção deles, Cristo morreu como um criminoso, pagando pelos seus erros. E no conceito do Império Romano, Jesus foi culpado. Nós sabemos que não, Jesus não cometeu nenhum crime. Então, a princípio, o nome cristão foi dado para o grupo dos discípulos de Jesus para chamar, são os seguidores, porque cristão, da palavra cristianos, do grego, significa seguidor de Jesus ou um pequeno Cristo. Então, qual que era a intenção? A intenção era falar, aquele grupo ali, né, que seguem o bandido que foi morto, né, os cristãos, era Cristo, então cristianos, né, que é a palavra grego, traduzindo para o português, cristãos, né, que significa seguidor de Cristo. Inicialmente, o termo, então, tinha assim, um tom de desdém, um tom pejorativo, tipo um apelido para classificar aquele povo que seguia o homem que foi morto, que foi crucificado, e era uma morte vergonhosa, uma morte de um criminoso, de alta patente, né? Então, para identificar as pessoas que pertenciam ao grupo de Jesus, começaram a chamá-los de cristãos. A questão é que, espiritualmente, esse termo passou a ser um termo carregado pelos próprios cristãos, que eles pegaram para si. Não, peraí, estão dizendo que nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, no conceito deles, Cristo foi um bandido, nós somos também, mas não, nós somos seguidores de Cristo. Cristo viveu, nós queremos viver como Ele viveu. Cristo se sacrificou por nós queremos nos sacrificar pela igreja e por Deus também. Então a igreja foi automaticamente tomando para si esse título e não achava ruim mais, porque espiritualmente fazia sentido. Sim, nós somos seguidores de Jesus. Então aquilo que a princípio era para ser um insulto, se tornou um nome aceitável. E todo mundo falou, somos sim, seguidores de Jesus. Os discípulos tomaram para si aquele nome, apropriaram-se com orgulho, com honra, e não com vergonha. O tiro saiu pela culatra. E o nome cristão pegou. E até hoje,
uma das 3 maiores religiões do mundo é o cristianismo, a religião dos cristãos. O nome cristão, então, não foi ideia dos seguidores de Jesus, mas dos perseguidores de Jesus. E eu pergunto, você sabia disso? Pois é. Cristão hoje é quem segue a Jesus, mas a ideia de chamar de cristão foi dos perseguidores de Jesus e dos seus discípulos. A pergunta que eu faço aqui junto com você é: por que fazia tanto sentido os discípulos de Jesus se apropriarem do nome cristão? Por que eles não se envergonharam de um apelido negativo, de um nome pejorativo, de desdém? Por que eles se apropriaram desse nome com orgulho e com honra e fez tanto sentido para eles serem chamados de cristãos? E esse texto, meus irmãos, ele traz características de um cristão, ou de uma igreja cristã, ou de alguém que está seguindo a Cristo. E eu queria compartilhar com vocês essas características, para a gente inspirar a nossa caminhada como discípulos, seguidores de Jesus. Faz sentido para você ser chamado de cristão? Qual que é o peso disso? Você tem orgulho, honra? Ou você esconde essa parte da sua vida? Ninguém sabe que você é cristão. Ninguém sabe que você é um seguidor de Jesus. E pode ser que alguém pergunte para você: você é cristão? Ou que religião você é? Você fala: eu sou de uma das 3 maiores religiões do mundo. Eu sou cristão. Não, mas peraí. Você é cristão? Mas de qual linha do cristianismo? Tem uns termos técnicos aí também, né? Será que é a isso que está se referindo o texto? Não é. Mas tem termo técnico. Não, você é cristão católico, romano, você é cristão ortodoxo, você é cristão anglicano, você é cristão reformado ou você é cristão protestante? Não, eu sou da tradição da reforma protestante. Não, mas espera aí, é reformado ou é protestante? Não sei se você sabe, mas os protestantes são aquelas igrejas que surgiram do movimento de Lutero. Os reformados são as igrejas que surgiram do movimento de Calvino. Você é protestante ou você é calvinista? Não, eu sou calvinista. Ah, não, então tá bom. De qual linha? Presbiteriano. Não, mas peraí, você é presbiteriano independente, você é presbiteriano do Brasil, você é presbiteriano unida, você é presbiteriano renovada. Tá vendo como é que tem termo técnico? Tem, né? É isso que a Bíblia está dizendo? Não, meus irmãos. A Bíblia está chamando a gente para caminhar com Jesus e você ter convicção de dizer para alguém: eu sou um seguidor de Jesus. Com honra, com orgulho, com propriedade. Dizer que isso faz parte da tua vida, do seu ser, da sua identidade. E que você não tem vergonha de esconder isso. Esse é o contexto de Atos, capítulo 11, 19. Aqueles irmãos tomaram para si o nome de cristão com orgulho, com honra, com alegria, sem medo de oposição, sem medo de um apelido negativo. E eles disseram: sim, nós somos seguidores de Jesus. Tem esse peso para você ser cristão? Então eu queria mostrar algumas marcas, 5, bastante, né? A gente costuma fazer 3, né? Hoje nós vamos em 5. Pretendo ser rápido e objetivo. Primeira marca de um cristão, de uma igreja cristã, de um movimento cristão legítimo, é a igreja ser perseguida. Pastor, começou mal. Notícia ruim, hein? E deixa eu contar um segredo para você. Se tem um sinal legítimo de um movimento cristão que segue a Jesus, é a perseguição. Uma pessoa que se entrega a Jesus, que segue a Jesus, que serve verdadeiramente a Jesus, ela vai ser perseguida. A questão não é se, é quando e como, porque ela vai. Uma igreja séria que segue a Jesus, ela vai ser perseguida. A pregação do evangelho verdadeira, em direção àqueles que não conhecem o evangelho,
vai sofrer oposição e perseguição. Isso é um risco ocupacional, meus irmãos, de ser cristão. A oposição, a perseguição, o embate, porque nós estamos caminhando na direção contrária do mundo. E nós precisamos entender o contexto de Atos. Atos nos conta, a partir do capítulo 2, o Espírito Santo descendo sobre a igreja no dia de Pentecostes. Um evento sobrenatural, cumprindo uma promessa do próprio Senhor Jesus, quando ele disse lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então, em Atos 2, essa promessa acontece, o Espírito Santo desce. A igreja, então, é capacitada a pregar o Evangelho. E nesse movimento de Deus, de capacitar a sua igreja a levantar e pregar o Evangelho por todo o mundo, naturalmente levantou-se também o inferno, vindo contra a igreja, se opondo ao poder de Deus. Forças espirituais que não querem que o Evangelho avance. Isso é muito claro, meus irmãos, na palavra de Deus, na história da igreja. Deus levanta o seu povo para uma obra, o inimigo reage levantando oposição. Sempre foi assim, desde o surgimento da igreja de Jesus. Deus se manifestou poderosamente agindo em Cristo e agora estava agindo através da igreja por intermédio do Espírito Santo. Naturalmente, então vem essa força contrária contra o Filho de Deus, contra o movimento de Jesus. E notem que interessante que é, só quando a perseguição vem é que a igreja então sai obedecendo o que Jesus mandou. Porque os discípulos estavam ali em Jerusalém, estavam ali na Judéia, até estavam indo, chegando ali perto de Samaria, mas não estavam indo aos confins do mundo. Sabe quando que eles foram para os confins da terra? Quando veio a perseguição. A perseguição foi uma forma de Deus levar a igreja em direção a esse mandato de Jesus. A essa abrangência maior. E nós vemos aqui no começo do texto que nós lemos, no versículo 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. A princípio, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Então nós temos ali, meus irmãos, Estevão sendo morto, a igreja se dispersando por toda parte, porque a igreja temeu aquela perseguição, né? Um cristão foi martirizado, provavelmente outros morreram, mas mais vale cristãos vivos, né, para servirem a Deus, e eles fogem de Jerusalém, daquela região, muitos vão para Antioquia, que é onde nós estamos aqui no capítulo 11. Então notem, meus irmãos, que a perseguição levou a igreja em direção aos confins da terra. A igreja estacionou ali naquela região. Foi a perseguição que levou a igreja adiante. Como que Deus usa meios diferentes, né, para cumprir os seus propósitos? Até mesmo a perseguição. Mas eu queria que você soubesse que é um sinal da pessoa que segue a Jesus. É um sinal ser perseguido, ser afrontado, ser hostilizado às vezes, ser tratado com desdém. Você já se sentiu assim por ser cristão? Mas eu queria dizer para você que o nosso Senhor nos avisou. Lembra o que ele disse nas bem-aventuranças? Mateus capítulo 5, ele diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai,
porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha o que Jesus está dizendo. Bem-aventurados sois, se vos injuriarem por minha causa, se mentirem, tentando atingir vocês por minha causa, se inventarem calúnias por minha causa. Jesus avisou. E Jesus falou que os profetas sofreram perseguição em nome de Deus. E o nosso Senhor Jesus foi hostilizado, perseguido, maltratado e morto por causa da obra de Deus. A igreja não seria? Seria. É. Então, uma marca, meus irmãos, do cristianismo, do segmento de Jesus, dos discípulos de Jesus, é a perseguição. Se você está sendo perseguido religiosamente, politicamente, ideologicamente, porque você confessa Jesus como Senhor da sua vida, não está nada errado. Está dentro do contexto. A questão é como que a gente lida com isso. Muitos desistem. Muitos abandonam a fé. Muitos entendem isso como uma falta do amor de Deus. Na verdade, Jesus nos avisou. Jesus nos deixou pronto. E mandou o Espírito Santo para nos fortalecer, para a gente lidar com a perseguição. Perseguição é uma marca legítima do cristão, um seguidor de Cristo. Segunda coisa que eu queria mostrar para você, está no versículo 20, quando nos diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então houve grande perseguição. Muitos saíram de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, e alguns foram para Antioquia. Antioquia, terceira maior cidade do Império Romano. Só perdia para Alexandria e Roma. Era um grande polo, um grande centro cultural, econômico. Muitos cristãos foram para Antioquia. Hoje, essa cidade chama Antáquia, na Turquia. Sul da Turquia, quase chegando na Síria, um pouco para cima da Judéia, a antiga região da Judéia. A cidade ainda existe, Antioquia. Mudou o nome, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês, meus irmãos, é que esses irmãos de Chipre e de Cirene, audaciosamente, de maneira astuta, corajosa, seguiram pregando o evangelho. Porque a tendência numa perseguição é você parar de fazer aquilo que estava motivando a perseguição. Eles não pararam, não. Diz o texto que alguns chegaram em Antioquia, pregaram só para judeus. Mas esses de Cirene, que é uma cidade, Chipre, que é uma ilha no mar Mediterrâneo, perto de Antioquia, esses continuaram pregando. Para gregos, pessoas intelectuais, pessoas conhecedoras de outras religiões, começaram a pregar o evangelho. Não pararam de pregar o evangelho. Um segundo sinal de um cristão verdadeiro, que toma para si o nome com honra e orgulho e segue o caminho de Jesus, é pregar o evangelho. Se por um lado a igreja é perseguida porque prega o evangelho, por outro lado a igreja, ou o cristão, ou os cristãos, nunca podem parar de pregar o evangelho. E eles continuaram pregando, apesar da dura perseguição sobre a igreja. Foi exatamente a perseguição que fez o evangelho sair de Jerusalém e começar a alcançar os confins da terra. E Deus tomou providências. Uma delas foi a dispersão. Outra foi novas pessoas para ajudar, né? Saulo, um perseguidor da igreja, se torna um pregador do evangelho. Deus tomando providências em direção à sua obra. Cornélio, se a gente leu um capítulo anterior, aqui o capítulo 10, teremos a história de Cornélio. Cornélio era um homem da corte italiana. Um homem poderoso, alto escalão, na Itália. Deus fala com ele, Deus fala com Pedro. Deus providencia o encontro de Pedro e Cornélio. Cornélio se converte com a sua casa, seus funcionários,
Deus tomando providências para que o evangelho chegue aos confins da terra. Então Deus chamou a igreja para pregar, mas não dependia só dela, de Deus, do Espírito Santo e das providências do próprio Deus e o evangelho sendo pregado. Mas a igreja não pode parar de pregar. A igreja nunca pode parar de pregar o evangelho. Porque a pregação do evangelho é marca legítima de um seguidor de Cristo. E deixa eu perguntar para você, olha aqui. Qual é o nosso tema do ano? Ide pregai. Como é que está essa tarefa na sua agenda? Como é que está essa intenção de alcançar novas pessoas com o evangelho de Jesus? Tem feito parte das suas orações? A gente pode olhar a igreja sendo perseguida, olhar o nosso contexto, nós teoricamente não estamos sendo perseguidos, sofremos oposição? Sofremos. Sofremos às vezes calúnia, vexame? Sofremos. Provavelmente numa proporção bem menor do que da igreja aqui de Antioquia. Eles não pararam de pregar, meus irmãos. Não foi barreira, eles seguiram pregando. E eu queria convidar você, nós estamos no meio do ano, esse é o tema do ano. Que providências nós tomamos até aqui, em direção à pregação do Evangelho, em direção ao ide e pregai. Nós temos conversado com Deus sobre isso. Que vidas nós estamos buscando em oração, para buscar em ação, para buscar em testemunho e alcançar para o Senhor Jesus de fato? Isso faz parte da nossa agenda, das nossas intenções. Quero convidar você para fazer uma reavaliação do tema do ano e trazer o ide e pregai para a nossa vida, para a nossa agenda, para a nossa rotina de oração, para os nossos planos. A igreja não pode parar de pregar. A pregação do evangelho é uma marca legítima do cristão. Nós vemos isso aqui na igreja que estava nascendo em Antioquia. Terceira coisa, está ali no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Terceira marca do cristão, da igreja cristã verdadeira, é que a mão do Senhor acompanha. Que expressão maravilhosa é essa, meus irmãos? A gente saber que a igreja, sim, faz o seu esforço, toma suas providências, busca Deus em oração, tem iniciativas, tem intenção de alcançar novas pessoas. Mas o que nós precisamos saber é que o que traz sucesso para esse processo, o que traz sucesso para que alguém entregue o seu coração aos pés de Jesus, se arrependa dos seus pecados, receba o perdão, tenha o seu nome escrito no livro da vida, participe agora da esperança da eternidade. Quem atua em direção a isso é a mão de Deus, não somos nós. E aqui nós precisamos ter convicção de algo, que nós somos só instrumentos. Nós não fazemos nada. Além de dispor a nossa vida, obedecer ao Senhor Jesus, anunciar a boa nova, mas nós somos instrumentos, porque o que de fato traz sucesso é a mão poderosa de Deus que conduz o cristão, que conduz a igreja, não só na pregação do Evangelho, em todas as áreas da vida do cristão. Você percebe a mão de Deus conduzindo a sua vida? Na família, você percebe a mão de Deus conduzindo a vida da sua família? Você percebe a mão de Deus conduzindo a sua vida financeira? Como é que está a sua vida financeira? Você já colocou ela aos pés de Jesus? Ou é você que domina totalmente os recursos que Deus te dá? Como é que estão os teus relacionamentos? Você tem problema de relacionamento com alguém? Ou a mão de Deus te conduz em direção a relacionamentos saudáveis? Esse conceito que a Bíblia nos traz, é claro, para a pregação do Evangelho, mas para toda a vida do cristão, a mão de Deus nos conduz, meus irmãos, em direção a propósitos maiores, em direção àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e a poderosa mão de Deus
nos leva em direção a isso e ao triunfo, à vitória. A presença do Espírito Santo é a poderosa mão de Deus conosco. É o que nos traz capacitação. E é o cumprimento da promessa de Jesus, de que estaria conosco até a consumação dos séculos. A poderosa mão de Deus caminhava com aqueles irmãos. Então o evangelho prosperava. A mão do Senhor conduzindo e sustentando é marca legítima do cristão, um seguidor de Cristo. Quarta coisa que eu queria compartilhar com você, na vida da igreja sendo manifesta, agora ali no versículo 23. Vamos ler o 22, que a gente lembra que isso que começou a acontecer em Antioquia chegou até Jerusalém. Os irmãos de Jerusalém ficaram sabendo. A notícia a respeito deles, no versículo 22, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Jerusalém fica sabendo, está acontecendo um movimento maravilhoso em Antioquia. Era longe, não era perto não. E eles resolvem mandar alguém para ver o que está acontecendo. Mandaram Barnabé, homem experiente, já um pastor, um líder. Foi Barnabé. Barnabé chega em Antioquia, o que ele vê? Primeira coisa que ele vê, a graça de Deus. Ele olha e vê, a graça de Deus está aqui. E eu pergunto para você, você consegue identificar a graça de Deus? Agindo na sua vida, na sua família, na igreja, você tem condição de fazer isso? Você consegue identificar a graça do Senhor se manifestando? Como que a gente identifica a graça de Deus? Paulo dá uma dica para nós. Tem um versículo lá em Romanos, Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aonde que a gente vê a graça agindo? Destruindo a força do pecado. Onde há arrependimento, onde há conversão, onde há corações quebrantados diante de Deus, a graça está se manifestando. Onde há transformação, restauração, a graça de Deus está se manifestando. Onde há reconciliação, recomeço, vida nova, novo nascimento, casamentos restaurados, relacionamentos restaurados, a graça de Deus está se manifestando. Então é possível a gente chegar num lugar e ver, nossa, a graça de Deus está aqui. Percebemos a graça de Deus agindo. Barnabé chegou naquele lugar, naquela igreja em Antioquia e falou, a graça de Deus está aqui. Esses irmãos estão sendo usados pelo Senhor. A graça do Senhor está se manifestando. Pessoas estão se convertendo. Não importa quem, não importa o passado, não importa se de boa fama, fama ruim, não importa a cor da pele, não importa a condição social, se pobre ou rico, se negro, branco, amarelo, japonês, não importa. Está tendo conversão, a graça está se manifestando. O Evangelho muda, meus irmãos, qualquer coração e conecta esse coração com Deus. Quando isso acontece, a graça se manifestou. Então é possível identificar a graça no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. E a presença da graça é marca legítima do cristão, um seguidor de Cristo. Quinta e última marca. Olha comigo aí no versículo 25, que diz assim: partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Então Barnabé chegou em Antioquia, viu coisas acontecendo, conversões, percebeu a graça de Deus, esse povo está sendo conduzido por Deus, uma manifestação maravilhosa, e não tinha nenhum discípulo lá, hein? Nenhum dos 12, nenhum apóstolo. Nenhum dos 12 apóstolos estava lá em Antioquia. Era um movimento assim que estava surgindo naturalmente entre recém-convertidos, pregação da palavra, conversões, uma igreja
nascendo na cidade de Antioquia, Barnabé ficou maravilhado. O que ele faz? Vai para Tarso. Tarso é mais longe ainda de Jerusalém. Se você não sabe, Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria, depois mais para cima Antioquia, já lá no sul da Turquia, e mais para cima, aqui no meio da Turquia, hoje, está Tarso. A cidade de Tarso existe até hoje. Foi lá buscar o Paulo. O que Barnabé pensou? Falou, gente, está acontecendo um movimento maravilhoso aqui, a graça de Deus, uma igreja está nascendo, manifestação do próprio Deus. Paulo precisa frequentar essa igreja. Barnabé vai lá e busca o Paulo. Olha o versículo 26. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Barnabé e Paulo se tornaram os líderes por um ano daquele movimento. Frequentaram aquela igreja. E aqui eu vejo uma quinta marca de um cristão legítimo: ser pastoreado. Cristão é ovelha. Quem segue a Jesus é discípulo, é ovelha e precisa de pastoreio. O próprio Jesus falou isso. Quando chamou Pedro, falou para Pedro, tu me amas, se tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas. Crente precisa ser pastoreado. E essa é uma convicção, meus irmãos, que todo cristão precisa ter. Todo aquele que segue Jesus precisa estar convicto de que precisa ser exortado. Precisa ser confrontado às vezes. Precisa ser desafiado. E não é na solidão, não é sozinho que a gente faz isso. Barnabé tinha essa consciência, falou, Paulo está sem igreja, Paulo é recém-convertido, é aqui que ele tem que ficar, ele tem que participar desse movimento, desse crescimento, ele tem que participar dessa ação do Espírito, da mão de Deus levando o Evangelho adiante, da graça de Deus se manifestando, é aqui que o Paulo precisa crescer. Nesse ambiente, meus irmãos, foi forjada a fé de Paulo. E ele se tornou um exímio pregador do Evangelho, um ousado evangelista. E não houve barreiras para esse homem anunciar a palavra. Mas vocês notam a necessidade de pastoreio? Barnabé sabia disso. Paulo desfrutou disso. Aqueles irmãos de Antioquia desfrutaram disso, de pastoreio. Onde há pastoreio, ali a igreja está. Onde há pastoreio, há verdadeiros seguidores de Jesus. Onde há o ensino mútuo, a exortação mútua, a edificação mútua, ali há a presença de seguidores de Jesus, de cristãos. Vivemos um movimento hoje, na nossa geração, dos desigrejados. Pessoas que não querem saber da igreja. Pessoas que querem tocar, se dizem cristãos, mas querem tocar a sua vida por si mesmos. Meus irmãos, isso é um risco. Aliás, isso é uma heresia. Não há a menor condição de alguém conduzir a sua fé sozinho. O cristão precisa de pastoreio. A Bíblia nos ensina isso. Isso aconteceu em Antioquia, no lugar onde pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Marcas de um cristão, vamos lembrar. Perseguição, pregação do Evangelho, a mão de Deus conduzindo, a graça do Senhor se manifestando, pastoreio. E eu pergunto, isso acontece na sua vida? Você já se sentiu perseguido por ser cristão? Afrontado? Maltratado? Humilhado às vezes? Pela fé que você professa? Isso te incomodou? Te pressionou? Te colocou na parede? Te fez desanimar? Pois a palavra de hoje é: não desanime. É um orgulho sofrer por Jesus. Paulo falava isso. Paulo fala isso para Timóteo. Que sofrer por Cristo era para ele uma alegria. Não sei se você está pregando o Evangelho. Tem pensado sobre isso? Tem orado sobre a pregação do Evangelho? Tem percebido a mão de Deus conduzindo a sua vida? A graça está manifestando
sobre a sua vida, a sua casa? Tem convicção da necessidade de pastoreio? Por isso a importância de um grupo pequeno, por isso a importância de frequentar a escola dominical, participar de uma igreja, ser ministrado, edificar, ser edificado, exortar, ser exortado. Esse processo, meus irmãos, é o processo da vida do cristão. O convite da palavra de Deus é a gente participar disso com alegria, com orgulho, para que não seja nada institucional, só a gente falar, eu sou cristão presbiteriano, né, e ponto final. O que isso significa para você? Que peso tem seguir Jesus hoje? É motivo de orgulho? Vou contar uma história para vocês. Uma vez fiquei sabendo de um livro histórico. Já contei isso aqui, alguns vão lembrar, outros não. Um livro histórico de 3 mártires. 3 pessoas estavam amarradas num tronco, sendo preparadas para serem queimadas por pregarem o Evangelho de Jesus. E os algozes, né, as pessoas que estavam ali prontas para tacar fogo nos cristãos, perguntaram para essas 3 pessoas: vocês querem falar alguma coisa? Um dos 3 era uma mulher, e essa mulher pede a palavra e diz: eu gostaria que você fizesse isso que você tem para fazer logo, porque você está atrasando o meu encontro com o rei. Olha a resposta dessa mulher, meus irmãos. Cristão ou cristã ou não? Cristã. Pronta para se entregar pelo Evangelho. Pronta para morrer por Jesus. Em outras palavras, ela falou: taca fogo aqui logo, que eu quero me encontrar com o rei. Eu tenho um encontro especial hoje. E não é aqui não. Ser cristão, meus irmãos, pode ser hoje para nós assim uma carga um pouco pesada em alguns aspectos. Há uma pressão em cima dos cristãos, pelos valores que nós carregamos, pela pessoa que nós defendemos, lutamos e vivemos. E eu pergunto: você está pronto para lutar pelo rei? Nós, na condição que nós vivemos, nós não experimentamos ainda de fato uma perseguição ferrenha, do tipo que os missionários enfrentam. Vocês têm tido notícia dos cristãos sendo perseguidos pelo mundo afora? Pouco se noticia a respeito disso. Mas, meus irmãos, como os cristãos estão sendo perseguidos em outras regiões do mundo? Mortos, centenas de milhares, por professarem a fé em Jesus. Esse é um risco que os missionários vêm aqui e sempre declaram aqui para nós, né? Final do mês agora nós vamos receber o Lucas e a Josi, missionários que estão lá na Turquia, vêm compartilhar do seu ministério no domingo de manhã, que seria da pastoral. A pastoral vai ser um testemunho do trabalho deles na Turquia. À noite também o Lucas vai ministrar a palavra para nós. Uma oportunidade. Eu tenho certeza que ele vai falar da igreja perseguida. Certeza absoluta. Porque ele está na região. Ele está ali na Turquia, onde hoje é proibido você ter uma Bíblia. Você comercializar uma Bíblia. E quando a gente vê a igreja sendo perseguida na Bíblia, a gente ouve falar da igreja sendo perseguida no mundo, parece que a gente fica meio alheio e a gente não se atenta para isso. O tamanho da responsabilidade. E eu pergunto: se essa perseguição chegar aqui, meus irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos render à voz de homens? A perseguição assolou a igreja, assola a igreja hoje. Nós estamos num contexto mais favorável, com mais liberdade. Não tem por que nos acovardarmos.
Se em contextos mais difíceis, os missionários e cristãos não estão se acovardando. Você sabe que os cristãos têm sido mortos ali na Nigéria, né? Aos montes, perseguição dos muçulmanos contra os cristãos, ferrenha. É claro, tem muçulmanos bons também, mas os muçulmanos radicais que odeiam os cristãos, perseguem os cristãos, matam. Isso acontece, meus irmãos, é realidade. E nós precisamos saber, precisamos orar pela igreja perseguida. Se alguém afronta a nossa fé na rede social e a gente já tem vontade de chutar o balde, de largar a mão de ser um seguidor de Jesus, tem gente morrendo por aí pelo nome de Jesus. Então, meus irmãos, pela primeira vez os cristãos foram chamados, os discípulos foram chamados de cristãos, como algo negativo, mas eles tomam isso para si, com orgulho, com honra, e dizem, sim, nós somos seguidores de Jesus. Nós queremos a nossa vida como a vida de Jesus. Nós queremos viver como Ele viveu, fazer o que Ele fez, continuar o que Ele começou. Esse é o nosso ministério. Nós somos, sim, pequenos cristos. E não pararam de pregar o Evangelho. E essa audácia, essa ousadia foi abençoada, amparada pela mão de Deus. A graça de Deus se manifestou. O pastoreio aconteceu. E essa igreja corajosa foi o berço que lapidou o apóstolo Paulo, com pastoreio. Eu espero que a nossa experiência seja essa também, de um cristianismo legítimo, profundo, honrando o nome que nós levamos, o ministério que nós fomos chamados a exercer em nome de Jesus. Quero orar com você, feche os teus olhos. Quero chamar a equipe musical para vir aqui à frente. Enquanto você está aí conversando com Deus e pensando no peso do nome de ser cristão, você é um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo? Tem pregado o Evangelho? Tem anunciado a boa nova da salvação? Tem percebido a mão de Deus sustentando a sua caminhada, a graça do Senhor Jesus se manifestando? Você é uma ovelha que aceita pastoreio? Quem tem pastoreado a sua vida? Você tem ouvido a voz da comunidade que Deus chamou para você ser pastoreado? Hoje tantas vozes pastoreiam. Eu sei que você recorre a outras vozes também aí na rede social. E às vezes a gente bate palma, né, para algumas vozes da rede social e não gosta da voz da nossa igreja, da nossa comunidade, que caminha conosco, conhece a nossa realidade. Precisamos valorizar esse pastoreio que Deus coloca sobre a nossa vida. Converse com Deus. Queria dizer para você que nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma perseguição, nenhuma afronta, nenhuma barreira, nenhum mal humano, espiritual, nenhum poder humano pode nos separar do amor de Deus. Nenhum principado e potestade, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então, se você tem tido medo, receio, dúvidas para pregar o Evangelho, a palavra de Deus nos chama hoje a pregar o Evangelho com ousadia. Porque a mão de Deus é conosco, a graça de Deus vai se manifestar. E o pastoreio do Senhor vai vir sobre a nossa vida, nos conduzindo, nos exortando. Feche os teus olhos. Se você souber de cor, cante essa oração que nós vamos cantar agora. Que nada pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia
separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Declare o amor de Deus agora. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Pai, nós reconhecemos, Senhor Deus, é um privilégio sermos chamados cristãos, carregarmos, Senhor Deus, o Teu nome, carregarmos, Senhor Deus, a Tua obra como identidade nossa. Perdoa-nos, Senhor, se em algum momento da nossa vida nós não honramos esse nome, nós não honramos esse legado, Pai. Perdoa-nos, Senhor, se nós te envergonhamos em algum momento, deixamos de pregar a Tua palavra, nos desanimamos por alguma perseguição, angústia, por algum obstáculo. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor Deus. Queremos carregar esse nome, Pai, com orgulho. Queremos carregar esse nome como parte do nosso ser, como prioridade na nossa vida, Senhor Deus. Não seríamos nada sem o Senhor. Não seríamos nada sem a obra de Jesus, sem o perdão dos pecados, sem a vida eterna, sem o novo nascimento. Nós somos sim, Pai, filhos Teus. Oh Deus, essa é a nossa verdadeira identidade. Queremos carregar isso com honra, com amor e alegria. Queremos fazer conhecido a todos que nós somos Teus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos como cristãos,
como agentes do teu reino, como pregadores da tua palavra, como discípulos e discípulas dispostos a ir e pregar o teu evangelho, Pai. Usa-nos, Senhor Deus, como instrumentos nas tuas mãos. Ó Pai, queremos sentir a tua boa mão nos conduzindo em direção aos perdidos. Queremos sentir a tua boa mão nos conduzindo, Pai, em direção aos teus propósitos. Queremos perceber a manifestação poderosa da tua graça no nosso meio, quebrantando corações, produzindo conversões, Senhor Deus, novas pessoas nascidas em Cristo Jesus. Ó Pai, nós queremos testemunhar isso mais e mais. Queremos nos render ao teu pastoreio, Senhor Deus, à comunidade que o Senhor nos inseriu para nos ensinar, para moldar o nosso coração, para edificar a nossa vida. Ó Pai, louvado seja o teu nome pelo pastoreio que nós temos através dessa igreja, Pai. Honramos esse nome, o nome de cristão, reconhecemos, somos do Senhor Jesus e oramos no